Boa salve para todos. Eu acho que não tem mais ninguém feliz que eu aqui, Thiago, nessa manhã. Irmãos, como vocês fazem falta, viu? Como vocês fazem falta. Estar longe é bom por alguns motivos, mas a igreja faz muita falta, Nunes. Eu tenho certeza que Deus ele tem nos guiado lá onde nós estamos. Já passou um semestre, só faltam 3 para a gente voltar. Mas apesar de termos feito já amizades, estarmos envolvidos na igreja, nada é como estar na sua igreja, né? Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Agradeça a Deus por você fazer parte de uma igreja que te orienta. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por você fazer parte de uma igreja que te ensina em todos os aspectos, irmãos. É óbvio que nós sabemos que a nossa igreja ela é cheia de defeitos, cheia de falhas. Às vezes nós até ficamos baqueados com muitas situações que presenciamos, mas entenda, a nossa igreja é uma igreja que preza pelo ensino, pela instrução. Enquanto o povo está aí falando de prosperidade nos aspectos financeiros, a nossa igreja se preocupa com a prosperidade em todos os aspectos, e principalmente nesse aspecto emocional, que é um grande problema que nós vivemos hoje, irmãos. Se você é alguém que não está estressado, não sofre de irritação, não tem transtorno de ansiedade, não tem sintomas de depressão, você é um privilegiado hoje, porque isso é algo que se alastrou por todo o mundo. O mundo está doente. Dados dizem que até 2020 a depressão ela será a doença mais incapacitante do mundo, mais incapacitante, ou seja, que mais deixa as pessoas incapacitadas para o trabalho. E isso não é um problema só do mundo, dos ímpios. A depressão a todo momento ela bate a nossa porta, irmãos. O estresse, a ansiedade, os problemas. E nós temos dificuldade em mantermos os nossos relacionamentos, que foi para isso que Deus o criou. Então veja, irmãos, o ponto onde o pecado mais influenciou, vamos dizer assim, o aspecto que o pecado mais destruiu foi o aspecto relacional, né? Primeiro o nosso relacionamento com quem? Com Deus, e de contrapartida o nosso relacionamento com o nosso próximo. E Satanás ele é tão esperto, irmãos, que ele sabe que quando ele desestrutura os nossos relacionamentos, quando os nossos relacionamentos estão desestruturados, aí advém o caos. Aí nós ficamos como presas fáceis. Então por isso, eu creio que já vi algumas pessoas que não dão muita importância para esse tema, né? Por que a igreja vai falar sobre isso? Mas não, irmãos, precisamos abordar todos esses temas, porque são temas reais, são temas atuais. E aí eu convido a você a dar mais um gás de atenção, né, Rafa? Para que a gente possa explorar algumas lições que Deus ainda quer nos ensinar, para que nós possamos então ir para o campo nessa manhã, para que a nossa influência ela saia do ciclo da igreja. E eu vou trazer aqui um texto que já preguei sobre ele com os irmãos. É um texto muito conhecido, mas ele é um texto central para nós começarmos o nosso ponto de partida. 2 Timóteo 3, a partir do verso 1. E como eu disse para os irmãos, alguns dados, eles nos mostram que a questão emocional, ela tem dificultado e tem sido uma preocupação não só no âmbito espiritual, não só no âmbito da igreja, não só no âmbito eclesiástico, mas também no mundo do trabalho. Daqueles que estão no mundo do trabalho, 9 entre cada 10 já apresentam sintomas de ansiedade. 9 em cada 10, né? Metade dessas pessoas já possuem, Gilvan, algum nível de depressão. Talvez não aquela depressão crônica, mas algum nível.
E diz também que 1 em cada 4 pessoas, ao longo da sua vida, Sandra, irão sofrer de algum transtorno da mente. Então tudo isso está conectado. Eu gostaria então de trabalhar um outro aspecto agora com os irmãos, para nós de alguma forma complementarmos a mensagem dessa manhã. Então vamos lá, esse texto é muito conhecido, mas nós vamos ler, vamos expor o texto, para que possamos dar continuidade. Aqui, Paulo, já como um pastor experiente, um pastor já chegando ao fim do seu ministério, ele está orientando um jovem pastor, que é o jovem pastor Timóteo. Então essa conversa aqui, Lucianinho, é como se fosse uma conversa de um líder mais experiente para um líder que está iniciando. E Paulo então ele dá alguns conselhos para Timóteo. E dentre esses conselhos ele diz: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis. Nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. E aí ele diz por quê? Porque os homens. Então a primeira coisa que você tem que entender: por que os tempos são difíceis, Sandra? É por culpa do homem. É por culpa do homem. O homem, aqui no sentido geral, né? Homem e mulher. Porque o homem tem características pecaminosas, e Paulo vai descrevendo: egoísmo, serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. A lista é grande demais. Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores. A gente até tem que respirar para poder ler a lista toda. Atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí a última parte, pulando aqui, Paulo dá um conselho: foge também desses. Então o problema hoje, o problema da humanidade é o homem. Tudo isso que a irmã Sandra coloca para nós é exatamente o resultado de um homem estar separado de Deus. E talvez você pense assim: poxa, mas eu não sou um abusador, eu não sou um molestador. Mas veja, irmãos, todos nós, separados de Deus em algum nível, somos capazes de fazer qualquer coisa. O mal, ele vai nos levando a níveis cada vez mais baixos. E eu tenho certeza que a maioria de nós aqui talvez não nos aprofundamos na maldade. Mas a Bíblia diz o quê? O que diz Romanos? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou todos nós, irmãos. Não existe essa coisa de que dentro do homem existe o bem, existe uma força, não existe isso. Dentro de nós só existe o quê? O mal. E é esse mal que tem causado um grande estrago. Mas veja, existe um ponto aqui que é muito interessante, porque quando Deus ele institui lá no Éden, e nós temos essa descrição aqui, Nunes, dos últimos dias. E é até interessante porque tem gente que diz que a Bíblia é um livro antigo, né? Um livro desatualizado. E quando nós lemos isso aqui, escrito há quase 2000 anos atrás, a gente percebe que a Bíblia está altamente o quê? Atualizada. É um livro atual, ele descreve exatamente o que acontece nos dias de hoje. Mas o ponto-chave aqui, um dos pontos-chave, é que Deus ele cria a família lá no Éden, e não tem jeito, irmãos. A gente vai para lá e para cá, a gente sempre acaba caindo na questão da família. A irmã colocou, grande parte desses abusos, eles acontecem no contexto o quê? Familiar. Mas para que Deus criou a família? Quando você vai ver o relato de Gênesis, Deus ele coloca ali Adão, Eva, sua esposa, e depois os filhos que viriam. Ele coloca ali Adão como um cuidador. Cuidar, proteger, amar, cultivar.
E é interessante que antes disso, Adão ele cuida do jardim, né? É como se Deus estivesse dizendo para ele assim: Adão, ó, eu vou te dar aqui um estágio, você vai cuidar do jardim, vai proteger, porque eu vou te dar algo muito mais importante que um jardim para você cuidar. Eu vou te dar a sua família. E sabe o que eu fico impressionado, irmãos? Que exatamente o instrumento que Deus deu para ser frutos de bênçãos, para ser aquilo que vai proteger o homem, os filhos, a esposa, as crianças, é exatamente o canal que Satanás tem usado hoje para ser destruição, maldição e fracasso. Então veja, nós como cristãos, nós sempre temos que buscar voltar ao propósito de Deus. Isso não significa que é uma tarefa fácil. Irmãos, manter um relacionamento hoje familiar bem estruturado, manter um casamento, criar os filhos, é algo desafiador. É desafiador. Hoje, às vezes, manter-se calmo é quase um luxo, né, Gilvan? Manter-se calmo, porque toda a estrutura que nós vemos nesse mundo, ela parece que nos leva para o outro lado. E aqui eu preciso fazer um adendo. Você sabe quem são as principais vítimas e quem fica mais fragilizado isso tudo? São as mulheres, as mães. Irmãos, hoje as mães, as mulheres, são os que mais estão sofrendo com toda essa situação, com todo esse caos. As mães hoje estão fragilizadas, estão estressadas, e isso respinga em quem? Respinga em todo mundo. Às vezes eu chego lá em casa, né? Como é que está o clima aí, né? Se o clima não estiver muito favorável, eu vou passar direto, né? Mas veja, irmãos, por quê? A mulher ela tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do almoço, tem que lavar roupa, tem que ficar bonitona no Instagram, né? Mas as mulheres não estão aguentando, irmãos. Elas não estão aguentando. E onde que isso respinga? Na criação de quem? Dos filhos. Porque a mãe, com estresse, com ansiedade, às vezes algumas com transtornos até de depressão, ela não consegue dar conta da principal função que ela tem, que é cuidar dos seus filhos. E nós, como igreja, precisamos abrir esses olhos. Nós, como maridos, agora puxando a responsabilidade para os homens, né? Também temos que abrir os nossos olhos, porque de alguma forma, irmãos, isso gera tudo que nós estamos vendo na sociedade. E a irmã Sandra fala uma coisa interessante. Nós que trabalhamos em escola, né? Aqui a irmã Sandra, outros professores, tenho ali o Tarcísio que foi diretor há muitos anos, a gente vê claramente, porque quando você chega na sala de aula, né, Vandelane? Aí não é só o seu filho, aí junta os 40. Desses 40, às vezes metade ou mais tem problemas. E por isso que também os professores, eu não sei se você acompanha, também estão doentes. Ninguém quer mais ser professor, irmãos. Ninguém quer mais ser professor. É quase que uma loucura. É quase que uma loucura. E por quê? Porque o problema ele vem das nossas o quê? Das nossas casas. Então veja, o texto que nós lemos, ele nos aponta exatamente isso. E aí por isso a importância dos nossos relacionamentos. Não só o relacionamento no contexto da família, mas nós temos uma extensão de relacionamentos, que é, no nosso caso, a nossa comunidade, a igreja. E as pessoas hoje, irmãos, a nova geração, ela tem dificuldade com a questão dos relacionamentos reais. Dos relacionamentos reais. E às vezes a gente fala
né? Às vezes eu vejo o pessoal falar, as crianças só querem saber de celular, de internet, de tal. Mas e a gente? A gente também. Todos nós estamos meio que escravizados a isso. Mas nós sabemos que Deus, quando Ele cria o homem, Ele cria o homem para o quê? Para se relacionar. Já falei isso aqui. Para ter aquele contato próximo. E quando nós vamos perdendo isso, nós vamos perdendo todo o resto. Por isso a importância, irmãos, da nossa comunidade. Eu já preguei isso aqui uma vez. A importância de nós como irmãos, uns ajudando os outros, uns cuidando dos outros. E outra coisa muito importante também, que nós não percebemos: o ser humano, ele não foi criado, nós não temos competência para lidar com a hiperconexão. Nós não temos. Irmãos, nós não fomos criados para falar com todo mundo ao mesmo tempo o dia todo. O que é isso? É o WhatsApp. Eu tenho também, irmãos, também sou vítima disso. Mas a nossa mente, ela não dá conta de falar com todo mundo a todo tempo. Você não foi criado para isso. Se você pegar Jesus, ele falava para as multidões, certo? Mas os momentos mais cruciais dele foi como? Foi o quê? Tete a tete. Você vai ver isso. Nicodemos, a mulher no poço. Zaqueu estava lá naquela confusão. O que ele falou com Zaqueu? Não, Zaqueu, pera lá, eu quero ir na sua casa. Então, irmãos, isso é muito importante. Agora veja, a gente não vai mais nas casas dos outros. A gente se esconde, a gente fica ali fechadinho. Mas a gente precisa do quê? A gente precisa desse relacionamento, irmãos. Porque é no relacionamento que nós nos retroalimentamos. Como assim? Eu aprendo com você, você aprende comigo. Eu ajudo você, você me ajuda. Eu estou desanimado, você me anima. É assim que funciona. O próprio texto bíblico diz: o ferro afia o próprio ferro. Agora, se nós nos isolamos, o que vai acontecer? Cada vez mais esses aspectos, ou em cada vez mais, nós vamos estar mais fragilizados para tudo isso. E aí nós não vamos conseguir. E nesse ponto, se nós não temos esse contexto, as necessidades emocionais, elas não são supridas. Geralmente nós achamos que nossos filhos, eles precisam de quê? Casa, comida, escola, né? Fiz isso, já está o quê? Já está de bom tamanho, né? Estou dando casa, pago as contas. Mas veja, irmãos, o ser humano, ele foi criado também com necessidades o quê? Emocionais, necessidades espirituais, que precisam ser o quê? Supridas. O seu filho, ele precisa de um abraço, ele precisa de afeto. A sua esposa, ela precisa de um abraço, precisa de um elogio, precisa de um vestido novo de vez em quando, né, Gilvan? Não pode abusar, né? Mas tem que ter. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. E o que acontece? Ellen White fala isso claramente. Quando os seus filhos, o seu cônjuge, não cria laços com você, ele precisa desses laços, certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai buscar isso na rua. Ele vai buscar isso com os amigos. Ele vai buscar isso com outras pessoas que, na maioria dos casos, Gustavo, não tem os nossos o quê? Princípios. Não tem os nossos princípios. Então, se você não cria esse vínculo, se você não cria essa atmosfera, você está deixando a sua família vulnerável. Esse é o nosso desafio. É muito claro, irmãos, que Eva, ela peca quando ela faz o quê? Ela se afasta de Adão. Mas a culpa não foi dela. Porque quem que tinha que estar lá perto, Tiago? Adão. Cadê essa mulher? Foi para onde? Né? Vou atrás. Quando você, irmãos, isso é uma coisa. Quando você fica sozinho, você fica vulnerável.
tantas situações que temos visto e presenciado no meio até do povo de Deus, é porque as pessoas não têm se protegido, porque o pecado está aí, o mal mora dentro de nós. Então deixa eu dizer uma coisa para você: se você não se proteger e não proteger a sua família será uma presa fácil. Muitas dessas situações que acontecem, crianças assistindo filmes pornográficos, situações de abuso, é porque muitas vezes os pais não estão ali o quê? Presentes. E nós ficamos no dilema entre ser super protetores e ao mesmo tempo deixar os nossos filhos o quê? Largados. E hoje a situação é mais complicada. Eu me lembro, irmãos, quando eu morava aqui atrás, fazia o fundamental lá na escola, nós íamos a pé para a escola. Você deixa seu filho ir a pé para a escola hoje? Aqui em Campo Grande? Você não deixa, porque hoje a situação é o quê? Ele passa ali, passa um motoqueiro, rouba, faz alguma coisa. Eu lembro quando eu morava na Serra, estava conversando com os amigos, falando, não dá para deixar meu filho, naquela época a gente brincava na rua e tal. Aí o rapaz falou assim, por que você não deixa seus filhos brincar na rua? Eu falei, rapaz, a rua da minha casa é a BR-101, passo não sei quantos mil carros ali, a gente fica o quê? Fechado. Então hoje é mais difícil ainda toda essa missão que nós temos. E aí eu queria, para a gente já ir para o final, que você abrisse agora, volta só um pouquinho, 1 Timóteo 5, verso 8, para a gente já ir para o fechamento. Eu quero ler 2 versos. Eu vou ler aqui 1 Timóteo, depois eu vou citar um verso de Mateus e a gente já vai encerrando. Mas vamos lá. Também é um texto muito conhecido. 1 Timóteo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente ou desfiel. Então, irmãos, a nossa função é cuidarmos uns dos outros. O que Deus falou para Caim? Lá no final, onde está o seu irmão? E o Zé Mané, o arrogante, o que respondeu? Sou cuidador do meu irmão? Sim, você é cuidador do seu irmão. Você tem responsabilidade com o seu irmão. Você tem responsabilidade com o seu irmão. Olha ali a frase: ele deveria cuidar de mim. Então, irmãos, é óbvio que a culpa nunca é da vítima, a culpa é sempre do abusador. Mas veja, se a gente protege, fica mais difícil. E aí entenda, a proteção, ela não é só física, ela é uma proteção também emocional e espiritual. E existem 3 aspectos, irmãos, 3 aspectos nesse quesito da família, que é um tema que a gente poderia ficar muito tempo, mas eu vou passar rápido. 3 aspectos quando a gente fala de família: presença, tratamento e religião no lar. Se você tiver esses 3 pilares bem feitos na sua família, irmãos, vai ser difícil o diabo penetrar. A educação discipulada, ela é feita na presença. É na presença que você vê as coisas que estão acontecendo. É na presença, Gilvan, que você corrige os erros. Não tem como um pai corrigir corretamente se não for na presença. Agora, um outro aspecto, o tratamento, a forma como eu trato a minha esposa, a cordialidade, a gentileza, isso cria o quê? Isso cria os laços, isso cria o vínculo. Isso cria o vínculo. Eu lembro que o meu pai, ele foi um bom pai em muitos aspectos, mas ele não sabia tratar a gente, e isso fazia com que nós tivéssemos um distanciamento emocional dele.
Mas hoje, eu sei porque meu pai era assim, não tinha tanto esclarecimento, mas nós temos. Então nós temos que criar esses vínculos, porque até na hora de corrigir, de ser duro, a coisa fica mais fácil. O seu filho às vezes ele toma uma palmadinha ali, mas ele sabe que você o ama, por causa do tratamento. E por fim, a religião no lar. O que é a religião no lar, irmãos? É viver os princípios do quê? Da palavra de Deus. Isso está lá em Deuteronômio 6, andando pelo caminho. Esse é o ponto. E aí o último verso, você não precisa abrir, mas está lá em Mateus. O que diz? Vós sois o sal da terra. O mundo está o que, André? Está nas trevas. As trevas, irmãos. E nós temos a luz. Mas veja, as pessoas por aí, elas abrem a Bíblia? Elas leem a Bíblia? Não. Então, como diz aquele jargão, né? Você é a Bíblia que muitas pessoas irão ler. Você é a Bíblia que muitas pessoas irão ler. Unicamente, presta atenção nessa frase, unicamente onde Cristo reina pode haver amor profundo, verdadeiro e altruísta. E entenda, irmãos, a restauração, apesar de eu ter dado esses pontos, e a irmã Sandra também ter colocado muitos aspectos, ela é algo sobrenatural, porque a nossa realidade, voltando ao texto de Timóteo, a realidade do homem é o que? Egoísmo, avareza, arrogância, e só Deus pode nos transformar. Você pode fazer quantos cursos de coach você quiser, você pode fazer quantos treinamentos você quiser, você pode ler todos os livros de performance, se Deus não mudar o seu coração, não funciona, irmãos. É só externamente. Então a gente cai sempre no mesmo ponto. Qual é o aspecto? Estamos na presença de Deus. Então, irmãos, o meu desejo, a minha oração é que nós possamos nos estruturar como famílias, como homens, mulheres de Deus, para que assim a nossa luz lá fora possa brilhar. Eu queria fazer uma última oração com os irmãos, e em seguida, antes de nós sairmos, uma pessoa por família, né, Sandra? Fique de pé ou permaneça em pé para que você possa receber a revista. Irmãos, vamos ficar de pé então e vamos orar. As instruções já foram dadas para depois nós sairmos para a distribuição. Mas esse material, ele muitas vezes pode mudar uma vida. Então vamos pedir a Deus que as pessoas que precisam, como foi já orado aqui, elas possam receber esse material, possam ter essa instrução, e que de alguma forma isso contribua para que a vida delas seja transformada. Vamos fechar os olhos, então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós ficamos, Senhor, às vezes desanimados quando olhamos a situação caótica que vive o nosso mundo, Pai. A moral está cada vez mais baixa, e isso muitas vezes respinga também nas nossas famílias. Muitas vezes a influência externa ela é tão grande que nós também passamos a ter as mesmas práticas, ter os mesmos costumes, mas nós queremos, ó Deus, que o Senhor restaure as nossas vidas, restaure as nossas famílias. Ó Deus, que cada homem aqui, cada marido, ele esteja ciente da sua responsabilidade dentro da sua casa, que é direcionar, liderar espiritualmente o seu lar, abrir a palavra, ler a Bíblia com os seus filhos, orar com a sua esposa, que nós não possamos ser negligentes nisso, ó Deus. E ó Deus, aquelas esposas que infelizmente não têm os seus maridos ao lado, essas precisam ir de uma energia redobrada, ó Deus, porque tem que andar a primeira, a segunda, às vezes a terceira milha. Que o Senhor dê a elas, ó Deus, uma graça, uma porção dobrada dessas bênçãos, para que possa continuar firme, ó Deus. Sabemos de muitas de nossas irmãs aqui na nossa igreja que vivem essa realidade, e que agora, ó Deus, ao sairmos, que possamos, Senhor, ser um testemunho vivo, que possamos
termos postura, darmos um sorriso e assim possamos testemunhar do Teu nome. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.